Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos estudar sobre os climas do Brasil. Quais são as principais características, por que nós temos uma variedade de tipos climáticos no Brasil, como é cada um deles em cada parte do território brasileiro. São características importantes porque levam a gente a entender as diferenças de vegetação, de hábitos e costumes, muitas vezes, que estão ligados a essa característica do clima. Então vamos pensar juntos ali no objetivo da nossa aula de hoje. Compreender os tipos climáticos existentes no Brasil, bem como os fatores responsáveis por essas diferenças. Existem algumas características, alguns fatores que são responsáveis por essas diferenças climáticas no Brasil e no mundo. Então a gente vai identificar pelo menos alguns fatores de cada tipo climático. E pensando nisso, então, eu pergunto para vocês, por que existem diferentes climas no território brasileiro? Por que nós temos essa variedade de tipos climáticos no Brasil? Então nós temos aqui o mapa do Brasil, de diferentes cores na nossa imagem ali, que ele já vai indicar para nós essa diferença. Existem vários fatores, como a localização, ou seja, a latitude de cada ponto do território brasileiro, características ali de massas de ar, que são fatores dinâmicos, né, que vão influenciar nessa diferenciação de climas, quantidade de chuvas, que é maior ou menor em determinada área do Brasil, são fatores que vão influenciar ali para a gente ter essa diversidade de tipos climáticos no nosso território. E aí, se a gente pensa aí no estado do Paraná, qual é o clima predominante, aquele que abrange todo o Paraná ou a maior parte do estado do Paraná? Então nós vamos ter aqui o clima subtropical, que é o tipo climático predominante no Paraná. Uma parte do litoral ali é do clima tropical atlântico, mas boa parte do nosso estado, então, está presente o clima subtropical, diferente de outras regiões do Brasil. Nós vamos ter lá, número 1, que compreende ali toda a região norte, né, parte do centro-oeste, clima equatorial. Número 2, toda essa região central aqui do Brasil, nós temos o clima tropical. Uma partezinha aqui no sudeste, né, entre São Paulo e Minas Gerais, o tropical de altitude. Aí todo o litoral, aqui toda a faixa litorânea, tropical atlântico. Aqui na região nordeste, né, menos o litoral, nós vamos ter o semiárido. E aqui envolvendo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo, nós vamos ter o clima subtropical. Então essa é a divisão das áreas climáticas do Brasil, né? E aí vamos conhecer essas características de cada um desses tipos climáticos, começando pelo equatorial. O que nós vamos ter de característica do clima equatorial? É predominante na região amazônica. Então, onde eu tenho clima equatorial, eu vou ter ali a presença da floresta amazônica, na região amazônica, portanto, que é toda a região norte, partes do Mato Grosso e do Maranhão. Então, vai para além das áreas da região norte, né, se estendendo um pouco ali para outras regiões do Brasil, as áreas de clima equatorial. A temperatura média anual, a gente diz que é bastante elevada, então as médias são altas o ano todo, né, de 25 a 27 graus é a média de temperatura do clima equatorial. Isso é considerado temperatura elevada, temperatura alta, né? E também com chuvas durante o ano todo em função da alta umidade do ar. É uma região bastante úmida, então tem bastante formação de nuvens ali e chove muito durante todo o ano. A gente diz que o clima equatorial é um clima superúmido, ele é quente e chuvoso. Então são essas as características, é isso que determina como é o clima equatorial, certo? Aqui nós vamos ter então uma imagem que mostra justamente essa presença ali da floresta amazônica em região de clima equatorial. É um tipo climático encontrado onde? Nas áreas próximas à linha do Equador.
exatamente nessa região que o Sol mais aquece a Terra, né? Na região equatorial, próximo da linha do Equador. Então, se nós temos uma região do Brasil nesta parte do planeta, a gente vai ter ali uma região de clima quente, né? Responsável pela floresta amazônica. Então, se eu tenho um clima que é quente e é úmido, isso vai propiciar o desenvolvimento da vegetação, que é o caso aqui do clima equatorial, por isso a presença da floresta amazônica. Vamos ter também ali o clima tropical, que é outro tipo climático do Brasil, que ocupa ali uma área bem extensa de toda a porção central do território brasileiro. Abrange, então, regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Vejam que ele está presente ali em 4 regiões, né, do Brasil, das 5 que nós temos. Apresenta 2 estações bem definidas. Que característica é essa de 2 estações bem definidas? Nós vamos ter um período de inverno que é seco e de verão que é chuvoso. Então, nós dizemos que são 6 meses seco, 6 meses chuvoso. Por isso, 2 estações bem definidas, né? Uma estação seca e uma estação chuvosa. Temperatura média varia de 18 a 28 graus. Então, também no clima tropical nós temos temperaturas elevadas durante o ano todo. E aqui nós temos um gráfico que é chamado de climograma. Ele vai mostrar para nós a quantidade de chuvas, que é representada pelas barrinhas, né? E as linhas representam as médias de temperatura. Então aqui a gente consegue ver bem aquela ideia de período que é chuvoso e período que é seco. Nesse período aqui, entre maio e setembro, é o período seco, né? Com a quantidade ali reduzida de chuvas. E de outubro até abril, nós vamos ter o período chuvoso. Então, isso é uma característica bem específica do clima tropical. E aí vamos para uma atividadezinha para que vocês pensem um pouquinho e anotem, percebam essas diferenças entre os tipos climáticos do Brasil. Então, conhecemos essa diversidade de climas do território brasileiro. Eu quero que vocês identifiquem ao menos uma característica que difere clima equatorial de clima tropical. Então, vocês vão pensar um pouquinho, vão responder, colocar ali qual é a diferença entre eles e nós voltamos em seguida para a correção.
Voltamos para a correção da atividade, então ficou uma pergunta, vocês deveriam identificar características do clima equatorial que são diferentes do clima tropical. Como ficaria então ali a nossa resposta? Clima equatorial tem um elevado índice de chuvas no ano inteiro, né? Enquanto o clima tropical tem um período chuvoso e o outro seco. As temperaturas médias, tanto no clima equatorial quanto no clima tropical, são elevadas o ano inteiro. O que faz a diferença entre um e outro é essa questão ali das chuvas, que no equatorial ocorrem durante todo o ano e no tropical nós vamos ter aquela divisão de um período chuvoso e um período seco, certo? E continuando nosso conhecimento ali sobre as características dos tipos climáticos do Brasil, vamos falar do clima semiárido. Onde predomina esse tipo climático? No interior do Nordeste. Não é em toda a região Nordeste, como muitas vezes a gente confunde, né? Mas na região do sertão, ali na parte do interior do Nordeste, é que nós vamos ter a presença do clima semiárido. Que características nós temos do semiárido? Temperaturas elevadas, com médias ali em torno de 27 graus. As chuvas são escassas e irregulares. O que quer dizer isso? Chove pouco e não é distribuído ao longo do ano todo. Então fica ali longos períodos, muitas vezes 8 meses sem nada de chuva. E aí vai desenvolver uma vegetação adaptada a essa condição ali de falta de chuvas, né? Por isso que a gente diz que a chuva é escassa e irregular. Ela não ocorre o ano inteiro e também não é bem distribuída ao longo de toda essa região de clima semiárido. E é exatamente isso que caracteriza um clima semiárido. O que quer dizer semiárido? Quase sem água, ou seja, quase sem chuva, né? Ele só não é menos chuvoso do que as regiões de deserto. Então, uma característica importante ali. Essas características, né, além da falta de políticas públicas, por exemplo, construção de reservatórios, de cisternas, vão dificultar o desenvolvimento de atividades agrícolas e até mesmo da vida das pessoas que ocupam essas regiões. Porque se não tem a disponibilidade de água, qualquer atividade ali vai ser difícil de ser realizada. Então, uma característica bem importante do clima semiárido. Aqui nós vamos ter a vegetação que se desenvolve nessas áreas, que são as cactáceas, né? Os cactos, de modo geral, tem espécies que são características dessa região, né? Uma vegetação que é chamada de caatinga, né? Que é essa vegetação adaptada a essas condições mais secas. Caracterizada ali pela baixa incidência de chuvas, então, resumindo, né, a nossa ideia, temperaturas elevadas o ano inteiro, distribuição pluviométrica irregular ao longo do ano. Aquilo que a gente já falou, né? A distribuição pluviométrica é a quantidade de chuva ao longo do ano. Então, são características que vão dar esse resultado na paisagem, né? Esses tipos de vegetação que se desenvolvem nessas áreas. Aí nós vamos ter também o clima tropical de altitude. O que nós temos de diferença, por exemplo, do clima tropical de altitude para o clima tropical? Típico de áreas mais elevadas dos estados do Sudeste. Então, é predominante ali na região Sudeste, nas áreas mais elevadas, nas áreas mais de serras, né? A temperatura, com a média anual ali de 18 e 22 graus. Então, as médias de temperatura do clima tropical de altitude são menores do que do clima tropical, ou seja, uma região de clima mais ameno, né? Mais fresco, de temperaturas mais baixas. É mais baixa por causa da questão do relevo. Então, o relevo é um fator que vai influenciar nessas temperaturas mais baixas nessa região do Brasil. E uma característica desse clima são as geadas durante o inverno. Então, é característico também, não é só na região sul, mas nas regiões mais elevadas ali da região do Sudeste, que nós temos, né, o clima tropical de altitude, a ocorrência de geadas durante o inverno também, porque as temperaturas também vão ficar mais baixas nesse período, certo?
Então, outra característica ali válido da gente pensar. E aí, resumindo, né, a imagem ali das áreas que nós vamos ter a presença desse tipo climático, ocorre nessas áreas do Sudeste, onde as altitudes são mais elevadas, então, conforme a gente falou, as temperaturas são mais baixas em função da altitude. Lugares de serra, lugares mais altos, temperaturas são mais baixas. Apresenta verões chuvosos e invernos com baixos índices de chuva ali. Então, aqui é uma característica que é semelhante ao clima tropical. O tropical de altitude também vai ter ali verões chuvosos e invernos com menos chuva. É uma característica semelhante entre os dois. As diferenças a gente já viu que estão ligadas à questão ali das temperaturas mais baixas, certo? Então, só para estabelecer essa diferença. Clima tropical atlântico. O nome dele já sugere para nós que é toda a região que tem influências do Oceano Atlântico. Então, é todo o litoral do Brasil, né? Ou quase todo. Está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte no Nordeste até o Paraná na região sul. Então, toda a faixa litorânea do Brasil é de clima tropical atlântico. O que nós vamos ter de características ali? Temperaturas elevadas, por volta de 25 graus, são as médias, né? As chuvas são regulares e bem distribuídas, ou seja, tem a ocorrência de chuva o ano inteiro, em toda a região. São mais intensas no sul e no sudeste durante o verão e no nordeste durante o inverno. Então, é um tipo climático, uma região ali onde as chuvas ocorrem o ano inteiro, com maior intensidade ali no verão em algumas áreas e no inverno em outras áreas. Mas ela ocorre o ano todo. Então, uma característica do clima do litoral do nosso Brasil, né? Aqui nós temos a imagem, né, da região litorânea, que se estende, então, desde o Rio Grande do Norte até uma parte do estado do Paraná, ali todo o estado de São Paulo. E aqui nós temos um esquema para a gente entender um pouquinho melhor. O que eu vou ter? Os ventos carregam a umidade do oceano que vai formar as nuvens, mas a gente tem as regiões de serra depois do litoral, né? Então eu tenho a região litorânea e vou ter as serras. E aí essa serra é uma barreira, as nuvens não conseguem ultrapassar muitas vezes essas serras e acaba chovendo aqui na região litorânea. O outro lado ali dessa região de serra vai ser menos chuvoso, por causa justamente da barreira do relevo que se forma ali. Então, característica para a gente entender essa umidade do clima tropical atlântico e a influência do oceano, porque essa umidade vem do oceano. Clima subtropical, onde predomina esse tipo climático? No território brasileiro, nas regiões ali ao sul do Trópico de Capricórnio. Nessa área, a gente já disse que faz parte da zona temperada do sul. Por isso, as características do clima subtropical são tão diferentes dos outros tipos climáticos do Brasil, né? O que nós vamos ter? Incluindo todos os estados da região sul, parte ali de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. As características, temperaturas médias ali na casa dos 18 graus Celsius. Então, são temperaturas médias bem mais baixas do que outros tipos de clima do Brasil. Nós vimos lá que o clima equatorial, as temperaturas médias são em torno de 27 graus, no clima tropical também 27, 28 graus. São temperaturas bastante elevadas. No clima subtropical, as médias são de 18 graus. Claro que é uma média, um cálculo, faço uma média do ano todo. Tem períodos com temperaturas muito mais baixas do que essas e alguns períodos com temperaturas mais altas do que essas, né? Fazendo um cálculo ali, a gente chega numa média de temperatura, tá? E aí vamos definir ali as características. O que nós temos no clima subtropical? Apresenta 4 estações bem definidas. Pelas condições atmosféricas a gente consegue perceber quando é o verão, que vai ser sempre quente, né, de temperaturas elevadas, mas também chuvoso. Nós vamos ter o inverno, que as temperaturas ficam bem baixas, os invernos são rigorosos em regiões de clima subtropical, com formação de geadas e em alguns locais precipitação de neve, e as estações de transição, que são a primavera e o outono, né? Que já no outono a gente já sente ali a temperatura fica mais baixa
e quando se aproxima do inverno, então a gente já consegue identificar as características do inverno. Assim como a primavera, né, que nós vamos ter as temperaturas se elevando até chegar ali próximo do verão, quando as temperaturas já são mais altas. Então são características e por isso que a gente diz que as 4 estações são bem definidas no clima subtropical, certo? Que compreende a nossa região. E aí uma atividadezinha, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar ali uma tabela ou vão colocar características ali, né? Identificando então o nome de uma cidade, pode ser a tua cidade, né? E do estado em que você mora. Em seguida, você vai indicar os climas e as principais características climáticas. Qual clima ou quais climas predominam no teu local de vivência, na tua cidade, e quais são as características desse clima? Então, vocês vão pensar um pouquinho para conseguir preencher ali a tabela. E aí nós voltamos em seguida para a correção da atividade. Voltamos para corrigir a atividade, então vocês deveriam anotar ali qual é o tipo climático da cidade ou do local onde você mora, em qual estado, e aí as principais características desse tipo climático ou desses, né? Pode ser que na região onde você mora, ou na cidade, ou no município onde você está, tem ali uma divisão de locais diferentes, com tipos climáticos diferentes, né? Então, por isso pode ser mais de um. Aí nós colocamos um exemplo aqui para a gente entender como que vocês poderiam fazer. Então a cidade, Curitiba, o estado do Paraná, qual clima que predomina? O subtropical. Quais são as características do clima subtropical? Verão apresenta temperaturas elevadas, invernos com temperaturas baixas, com formação de geadas e, em algumas áreas,
precipitação de neve, tá? Ou em algum período, por alguma condição bem específica, ocorre a precipitação de neve. Então, são características do clima subtropical que está presente em Curitiba. E aí vocês poderiam fazer do local de vivência de vocês. Só retomando um pouquinho o que a gente estudou na aula de hoje, identificamos os tipos climáticos existentes no Brasil e as suas principais características. Aí fica possível estabelecer diferenças entre as diferentes partes do Brasil, considerando o clima como o principal elemento ali para esse estudo. Então é bem importante conseguir identificar todas essas diferenças climáticas do território brasileiro. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o assunto, e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.